Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos. Vamos celebrar o mistério da nossa fé, trazemos ao altar as nossas intenções. Esta semana estamos a rezar pelos seminários, vamos rezar por todos aqueles que sentem o desafio a seguir Jesus mais de perto. E vamos rezar também pelo aquele que é o coração da Diocese. O seminário, esta instituição, deve também fazer parte da nossa vida cristã. Devemos ter sempre um cuidado especial com esta instituição, o seminário propriamente dito. E depois rezemos e teremos presente aqueles que de facto estão nesta caminhada, em formação, para que o Senhor seja a sua força, o seu alento, que os seduza, para que eles possam seguir cada vez mais e amar cada vez mais Jesus. Vamos também rezar pela paz no mundo inteiro. Caros irmãos e irmãs, para celebrar mais dignamente estes santos mistérios, vamos reconhecer que na nossa vida ainda existe muito de pecado. E o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Por vezes deixamos de rezar, deixamos de praticar as obras de caridade, fazer bem aos irmãos, esquecemos-nos de Deus. Esquecemos de que somos seus discípulos. Então, em breves momentos de silêncio, imploremos a misericórdia de Deus para sairmos daqui com o coração renovado, pronto para amá-lo mais e segui-lo verdadeiramente. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. De facto, os mandamentos que dizem: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás,
não cobiçarás e todos os outros mandamentos resumem-se nestas palavras: amarás ao próximo como a ti mesmo. A caridade não faz o mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. Ditoso o homem que se compadece e empresta. 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 Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Brilha aos homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ditoso o homem que
Espírito de Deus repousa sobre vós. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir. E todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: Este homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir-lhe as condições de paz. Assim, quem dentre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs peregrinos, na primeira leitura que escutamos, retirada da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, ouvimos esta afirmação de Paulo. A caridade, que é a mesma coisa de dizer amor, é o pleno cumprimento da lei. Ou seja, Paulo afirma que todos os mandamentos se resumem num único mandamento, o do amor. É isto que Paulo diz à comunidade. E apesar desta afirmação parecer factual, e o é, Santo Agostinho, séculos mais tarde, irá dizer o mesmo, mas com outras palavras. Ama e faz o que queres. Ama e faz o que quiseres. Amar, caros irmãos. Então, se nós tivermos este ensinamento bem presente na nossa cabecinha e no nosso coração, na nossa inteligência e no nosso coração, percebemos a razão pela qual, por vezes, na prática da religião, mais facilmente gostamos de cumprir preceitos do que amar. É mais fácil cumprirmos preceitos do que amamos. Ou seja, a fé torna-se mais fácil de viver se for só a cumprir preceitos. Porque a gente já sabe, se cumprir aqueles preceitos, está resolvida e está tudo bem. Mas, caros irmãos e irmãs, a nossa religião não é somente o preceito, nem a fé em Jesus é o mero cumprimento do preceito. Porquê? Porque Deus também não nos considera como pessoas incapazes. Ele não nos considera pessoas incapazes, Ele acredita em cada um de nós. Ele acredita em cada um de nós, acredita que nós somos capazes de viver
esta relação. Por isso, a relação de amor, não é? A relação de amor, de confiança, de entrega. Isto é mais difícil do que cumprir preceitos. Quando implica a nossa vontade, a nossa liberdade, não é? Isso já é mais difícil, quando implica a doação da própria vida. Então, Jesus, porque nos ama, lança-nos desafios. A cada um de nós aqui hoje presentes, como lançou aos primeiros discípulos. E é este desafio que nós vemos presente no Evangelho que acabamos de ouvir. Os discípulos de Jesus, o Evangelho que acabamos de ouvir, fala-nos do seguimento. Do seguimento. Por isso é que em certa parte diz: quem não deixar pai e mãe não será. Quem não toma a sua cruz não pode ser meu discípulo. Então o Evangelho fala-nos de seguimento. E o seguimento é este desafio que Deus faz a cada um de nós, aos batizados, mas não só. Então, caros irmãos e irmãs, estes discípulos de Jesus, aqueles que seguem o Mestre, são chamados a serem o quê? Homens novos. Homens novos. Pelo menos é a partir deste pressuposto que nós devemos interpretar e ler o Evangelho que ouvimos. Senão podemos cair aqui em algumas incorreções, como é o caso quando lemos: se alguém vem ter comigo e não preferir a pai e mãe, quer dizer, parece que Jesus quer que eles deixem os pais e as mães só... Não é nada disso. Tem a ver com este seguimento. Então, caros irmãos, discípulo significa seguidor. Seguir as pisadas do Mestre. Ser como Ele. Pensar como Ele. Viver como Ele. Amar como Ele. Isto é ser discípulo. E isto é em todas as idades. Em criança, em adulto e em idoso. Quando vamos lá para a instituição e para o lar, somos também chamados a amar, a pensar, a servir e seguir as pegadas do Mestre. Então, o discípulo convive com o Mestre e segue os seus ensinamentos. E o que é que Jesus sempre ensinou aos discípulos? Ele ensinou-os só com palavras? Não. Ele também fazia obras. Ou seja, aquilo que Jesus ensinava, ele depois cumpria. Quando ele dizia que eles deviam ter esta preferência pelos pobres, o que é que Jesus fazia? Estava junto dos pobres, ajudando, dando a mão. E pobres e pecadores. Não é? Pobres e pecadores. Jesus dava a mão a todos. Todos, todos, todos. Como ouvimos o Papa Francisco, não era tudo. Era a todos, todos, todos que ele dava a mão. Mas, então, todos estes discípulos viram claramente, e por isso é que meteram por escrito, não é, nos Evangelhos, a atitude de Cristo e a forma como ele se relacionava com o absoluto e com o relativo. Porque na nossa vida há coisas que são verdadeiramente importantes e outras que não são tão importantes. Não é que não sejam importantes, mas não têm o mesmo grau de importância. Então, ouviram muitas vezes da boca de Jesus este amor primeiro pelo seu Pai. Foi isto que os discípulos viram. Quando Jesus precisava tomar uma decisão muito importante na sua vida, o que é que ele fazia? Subia ao monte e ia estar em oração. Para quê? Para estar com o Pai. E os discípulos viram isto. Até uma vez lhe, ó Senhor, ensina-nos a rezar como tu rezas. E ele ensinou-lhes o Pai Nosso. Então eles viram esta relação íntima e profunda de Jesus com o Pai.
eles viram a confiança, a dignidade com que rezava, com que confiava no Pai. Eles puderam confirmar a sua pobreza radical. É um facto. A vida de Jesus confirmava as suas palavras. Portanto, caros irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus diz-nos de forma muito clara que o verdadeiro e autêntico discípulo de Jesus deve amá-lo. Deve amá-lo acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Dar-lhe o primeiro lugar da vida. O centro. Quando nós deixamos que Jesus ocupe o primeiro lugar da minha vida e o centro da minha vida, o centro da nossa vida, Ele não ocupa o lugar de ninguém. Não vai tirar o lugar do marido, nem da esposa, nem dos filhos. Sabem o que é que vai acontecer quando nós damos este lugar a Deus, que é dele? Ele vai potencializar o que de melhor há em nós. E nós vamos ser capazes de amar mais e melhor pai, mãe, irmão, esposa, filho, filha. É isso que Deus faz em cada um de nós. É isso. É esse o grande objetivo de Deus. É que nós o descobramos para podermos amar cada vez mais. Porquê? Porque o amor, como ouvimos na primeira leitura, é o cumprimento pleno da lei, não tanto o preceito. Por isso a nossa vida cristã não se pode resumir a vivermos a Eucaristia uma vez por domingo, uma vez quando íamos a Fátima, por exemplo, ou quando algum dos nossos familiares faz algum ato religioso. Não pode ser. Tem que haver aqui uma comunhão e uma intimidade. Só assim é que pode haver discipulado. Não é? E quando vamos, não é para cumprir o preceito, é porque sentimos este desejo de amar mais. Sentimos este desejo de corresponder ao amor que Deus tem por cada um de nós. Então, nós queremos responder. Por isso, perdemos tempo, ou investimos tempo na leitura da Sagrada Escritura, numa oração cotidiana, na oração do terço, pela paz, como Nossa Senhora aqui nos pede tão insistentemente, e depois investimos também nas obras, não é? Que a nossa fé não seja só meramente palavras, mas tentamos concretizar junto daqueles que amamos, familiares em primeiro lugar, e depois na comunidade, nos locais de trabalho, tentar de facto concretizar este Evangelho que ouvimos. Diz-nos aqui, por menos é desta forma, caros irmãos e irmãs peregrinos, que eu entendo estas palavras de Jesus. Se alguém vem ter comigo e não preferir a pai e mãe, ou até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, isto é dar a Deus o primeiro lugar. Mas não é retirar ninguém, não é retirar o pai, nem a mãe, nem esta atenção, porque isso era uma falta de caridade. Isso ia contra o amor. Se a gente não servisse os nossos pais, os nossos... Imagina, nós deixar um idoso, pai, mãe, tio, primo, num lar, nunca mais visitar, isso é uma falta de caridade, uma falta de amor. Deus não quer isto, pois não? O que ele diz é que então devemos colocar Deus acima de todos os vínculos, inclusive os mais íntimos. Os mais íntimos. É isto que este Evangelho nos diz. Santo Agostinho diz-lo de outra forma. Respondamos aos nossos pais e às nossas mães: eu vos amo em Cristo, não no lugar de Cristo. Eu vos amo em Cristo. Seguir Jesus precede inclusivamente o amor da própria vida. Seguir Jesus, ao fim e ao cabo, implica abraçar a cruz. Sem cruz não há discipulado. Mas hoje em dia nós temos muita dificuldade em abraçar a nossa cruz. Mas o que Jesus nos diz é: quem não abraça a sua cruz não é meu discípulo. Então,
Por tudo isto, o Evangelho termina com duas parábolas que nos falam da prudência. Quer dizer, falam-nos da virtude que nos ajuda a ter uma ação adequada. Quando o Evangelho nos fala do construtor, dos alicerces, da construção, da forma se somos capazes de concluir essa construção, ou também daquele rei que parte para a guerra contra o outro, mas não tem soldados suficientes. Isto aqui é mesmo um chamamento à prudência. Nós temos que ser prudentes e com a ajuda de Deus nós conseguimos. Não vamos mudar tudo de uma vez, claro que não, mas se a gente der passos significativos de conversão de coração, nós vamos conseguir ter um testemunho mais de acordo com a fé que professamos, com as nossas promessas batismais. É isto que a Igreja de hoje, caros irmãos e irmãs, necessita, de discípulos missionários, que nas suas comunidades deem exemplo de amor a Jesus, de seguimento a Jesus. E é isto que hoje esta palavra nos pede, que nós sejamos estes discípulos, seguidores, que saibam prudentes, que saibam dar o lugar a Deus que Ele merece, que é o primeiro lugar, confiando nele, imitando principalmente no amor e na forma como Ele concretizou este chamamento ao reino. Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e também Nossa Mãe, nos ajude nesta caminhada. Ela é a Senhora do sim. Que a gente saiba dizer sim a Deus também, imitando também os santos Francisco e Jacinta Marte, que ouvindo os apelos do céu, disseram sim. Quereis oferecer-vos a Deus? Sim, queremos. Então que cada um de nós também possa aderir a este chamamento, a esta proposta e dizer sim, eu quero seguir-te, Senhor. Irmãos e irmãs, quem quiser seguir Jesus deve preferi-lo a todas as coisas e pôr o amor por ele antes e acima de tudo. Peçamos ao Pai que nos ensine a seguir assim seu Filho, dizendo com confiança: ensinai-nos, Pai do céu, a seguir Cristo. Por todos aqueles que Jesus convida a segui-lo, pelos que o fazem como pastores do seu rebanho e pelos que o seguem na vida monástica ou religiosa, oremos. Pelos catecúmenos que hesitam em segui-lo, pelos fiéis que já o escolheram de uma vez para sempre, e por aqueles e aquelas que se casam e vivem em Cristo, oremos. Ensinai-nos, Pai do céu, a seguir a Cristo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ensinai-nos, Pai do céu, a seguir Cristo. Pelas crianças que reconhecem em Jesus o seu amigo, pelos jovens que falam dele com entusiasmo e pelos adultos que não o trocam por nada deste mundo, oremos. Ensinai-nos, Pai do céu, a seguir Cristo. Pelos esposos que pecam contra o amor, pelos que prejudicam ou fazem mal a alguém e pelos que amam toda a gente como a si mesmos, oremos. Ensinai-nos, Pai do céu, a seguir Cristo. Pelo povo fiel aqui reunido por amor a Cristo, pelo regresso dos cristãos que se afastaram dele e pelos que esqueceram a lei da caridade, oremos. Ensinai-nos, Pai do céu, a seguir Cristo.
Pai Santo, não permitais que o nosso amor a Jesus seja um amor como tantos outros, mas o maior de todos os amores, por Cristo nosso Senhor. A mesa é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários para a vossa mesa. Mandai, Senhor, operários para a vossa mesa. Dar-vos-ei, pastor, segundo o meu coração, que vos apacentarão com Bendito sejais, sabedoria Senhor, Deus do e universo, prudência. fruto da terra. Farei com eles uma aliança de Bendito sejas, paz. Farei deles e dos Bendito arredores da sejas, minha Senhor, Deus do colina universo, uma fruto da bênção. videira do trabalho do homem. A mesa é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários para a vossa mesa. Mandai, Senhor, operários para a vossa mesa. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo. Mas foi sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós os chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que, em Cristo, o homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com muita alegria e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes que nos alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious object. Benedicto ora li objeti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, despeço-me todos vós com a bênção de Deus, desejando a todos uma santa peregrinação aqui na casa da Mãe, no santuário de Nossa Senhora. Para vós e para todos aqueles que nos acompanhais através da internet, desejo um dia muito feliz e despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.